dia, turminha. Como estão? Como acordaram? Estão bem? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos aqui em mais uma aula, dessa vez de português. Convido você de novo para se acomodar, pegar seu módulo. Hoje a gente vai precisar também do seu caderninho, tá bom? Desde já, pegue o caderno, faça o cabeçalho. Tia Cris vai te dar uma atividade aqui pela videoaula. E quero que você se acomode, porque nossa aula vai começar. E nosso assunto de hoje vai falar sobre texto opinativo. Já ouviram falar nesse nome? Texto opinativo tem tudo a ver com a opinião. Vamos lá começar nossa aula? Bem, turminha, módulo, página 157, traz aí o texto, um texto opinativo, expressando a opinião de alguém. Vem comigo para o módulo que você vai ver que fala sobre a irritação em relação a ciclistas no trânsito. Vamos lá, turma? Então, dê uma olhada nesse texto. Você, com carinho, com paciência, com tempo, você vai ler aí a opinião de algumas pessoas sobre esses ciclistas no trânsito, né? A gente já tinha comentado na escola sobre alguns transportes alternativos com o objetivo de não poluir tanto o meio ambiente, com o objetivo, de diminuir o tráfego de tantos automóveis. Trabalhamos com algumas atividades no portal também. E esse texto aborda a opinião de algumas pessoas em relação a esses ciclistas. Uns acham que é bom tantas bicicletas, no trânsito, nas ciclovias, que é aquela parte feita para o ciclista. No seu módulo, na página 159, dá uma olhadinha. Tem uma ciclofaixa dessa lá na cidade de São Paulo, estão vendo? E aí, alguns motoristas também falam que os ciclistas atrapalham demais, porque os ciclistas não respeitam, o espaço, querem invadir a área deles, a área dos motoristas, dos carros. Então, tem uma série de opiniões diferentes. Por isso, o texto ele é opinativo. E você vai ler o texto, vai ver a opinião das pessoas, certinho? A gente vê, turma, muito esses textos, assim, em revistas, em jornais. Talvez vocês não veem muito porque vocês não têm muito acesso a tudo isso, com essa tecnologia e tal. Mas os papais, as mamães, tia Cris, que a gente vê muito, revista, jornal, a gente vê a opinião das pessoas, Pega assim uma revista, tem lá uma reportagem e embaixo tem o nome da pessoa que colocou ali a sua opinião, tá certo? Então, no seu módulo vai ter essa opinião de algumas pessoas que falam sobre esses ciclistas na rua. Depois que você lê esse texto, você vai responder as atividades das páginas 158, das páginas 159. E essas atividades das 158 e 159 é mais uma interpretação do texto que você leu. Mas eu queria produzir com vocês, aí na casa de vocês, no tempo de vocês, um texto opinativo. E eu queria te explicar que texto opinativo é aquele que a gente coloca a nossa opinião. Tia Cris queria muito que você não ofendesse ninguém no seu texto opinativo, porque muitas vezes a gente vai dar uma opinião e a gente pode acabar magoando alguém. Ah, porque eu acho que é culpa de fulano, porque isso aconteceu por causa disso. Então não seria bom a gente colocar a culpa nas pessoas. A gente fazer um texto colocando nossa opinião, colocando nossa sugestão para resolver algum problema, alguma coisa, certo? Então é o seguinte, eu queria que você pegasse seu caderninho e escrevesse esse tema aqui, texto opinativo. Fizesse o cabeçalho, colocasse o nome texto opinativo. E eu quero convidar você a escrever um texto sobre um assunto que a gente trabalhou muito em sala de aula. Nós vimos até algumas imagens e tia Cris separou esse tema, trabalho infantil, para você fazer um texto opinativo sobre isso, tá bom? Depois que você colocar o nome texto opinativo,
você pula uma linha ou duas e coloca trabalho infantil. Agora espera. Tia Cris vai agora te orientar como fazer esse texto. Vou te dar um passo a passo, porque o texto opinativo ele tem alguns passos, certo? Você não pode chegar, eu acho que é ruim e tal, e acabou. Não, tem várias sessões, é como se fosse uma redação, sabe? Um passo a passo. Então vamos lá. Todo texto opinativo tem que ter, olha, turminha, uma introdução. Você pode escrever isso aqui numa folha à parte, você pode colocar pause no vídeo e ir prestando atenção à explicação para você fazer. Então, todo texto tem uma introdução. Vou abordar o trabalho infantil, porque é um problema que acontece no Brasil, em todos os bairros, nas cidades e tal. Então, tudo isso aqui, ó, é a introdução do seu tema que você vai falar. Você tem que dizer, se você quiser falar, alguns lugares que você conhece, que tem alguém e tal. E aí depois, olha, vamos para mais um parágrafo. Começa o texto falando o que é que você vai falar, por que você escolheu esse tema. Pode colocar que foi tia Cris que pediu, minha professora. Estamos pensando em trabalhar com esse tema porque é um tema triste, porque é um tema que acontece no Brasil. E aí agora, no segundo parágrafo, você vai ter o seu posicionamento. Que é isso, tia? É sua opinião sobre isso. Sua opinião sobre o trabalho infantil. Eu acredito, eu acho, na minha opinião, você pode colocar esses nomezinhos. Na minha opinião, não concordo por isso, por aquilo. Ou concordo, de repente alguma criança concorda. E aí coloca para a tia Cris a sua opinião, se você concorda ou não. Pode descrever direitinho o seu segundo parágrafo, tá? Depois que você falar a sua opinião, no terceiro parágrafo vai vir, olha, a sua argumentação. Que é isso, tia? Os seus motivos. Os seus motivos. Quando você colocou lá no 2, se você concorda ou não, se você acha triste, se você acha justo a criança ir lá para a rua vender uma água e tal. Quando você colocou isso aqui no segundo parágrafo, no terceiro, você vai justificar. Não acho justo por isso, por aquilo. Comenta de doenças, fala sobre a violência, essas coisas que acontecem, escola. Você pode comentar também, sabe o que eu lembrei agora? Dos direitos das crianças. Lembra? Nós trabalhamos os direitos da criança no livro de geografia. Lá na página 84, a gente falou muito. Pode usar o livro de geografia, capricha na sua argumentação. Ela pode ser um parágrafo enorme, explica direitinho, coloque sua opinião, certinho? E o seu último parágrafo do seu texto deve ser, ó, a conclusão. Só que na conclusão a gente poderia colocar algumas sugestões. O que é que você acha que podemos fazer para acabar com o trabalho infantil no Brasil? O que é que você acha que as autoridades podem fazer? O governo, não só eles, você e eu, também podemos fazer algumas coisas, certinho? Então, tudo isso que tia Cris falou é um texto opinativo, é um texto que você expressa a sua opinião. O livro trouxe a opinião de ciclistas no trânsito e a gente, aqui do 5º ano B, junto com tia Cris, vamos produzir um texto sobre trabalho infantil. Quando você terminar a produção, se você puder fazer de caneta, beleza. Pode fazer de lápis, depois passar limpo de caneta, porque tia Cris queria ver esses textos. E às vezes a foto, quando você tira a lápis, né? Quando você registra a foto a lápis, fica um pouquinho ruim pra gente ler quem tá do lado de cá, tia Cris mesmo. Fora aquele problema, né, que tia Cris tem de vista, o astigmatismo. Aí atrapalha um pouquinho. Então, se você puder passar seu texto a limpo de caneta, argumentar pra tia Cris direitinho,
tirar uma foto, mandar para o zap de tia, eu vou ficar muito feliz. Mas se você não conseguir, pode fazer a lápis mesmo, tira foto, registra e manda para mim, que eu quero muito saber tua opinião, teus argumentos, como é que tá a produção de vocês. Certinho, turminha? Façam as atividades do módulo. Tia Cris sempre manda para o papai e para a mamãe de vocês as páginas específicas. E amanhã a gente volta com a correção. Tô aqui naquele horário combinado para a gente tirar as dúvidas, certinho? Um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e a gente volta amanhã, certo? Valeu!